Olá amigos do canal Espiritualidade. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre os escribas. Já falamos bastante dos fariseus no nosso último vídeo e normalmente eles são tratados juntos. Deixamos nessa nossa abordagem para falar sobre os escribas separadamente. Vamos começar aqui na nossa análise com aquelas informações que Allan Kardec trouxe na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, e acrescentando alguns outros dados que nós encontramos em algumas pesquisas. Bem, Allan Kardec escreveu assim sobre os escribas então. Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Inclusive esses intendentes eles tinham algumas funções que eram geralmente de ajudar o rei a recolher impostos, não eram bem publicanos, porque eles aplicavam basicamente as leis e tinham uma responsabilidade como que de fiscalizar. Inclusive nós temos no Antigo Testamento algumas citações a esses intendentes, a essas pessoas que eram responsáveis por auxiliar os reis. Por exemplo, a gente tem uma citação no primeiro livro de Reis que diz assim: e tinha Salomão 12 oficiais, 12 intendentes ou escribas, sobre todo Israel, que provinham ao rei a sua casa, e a cada um tinha que abastecê-lo por um mês do ano. Então esses escribas, esses intendentes no começo, eram as pessoas encarregadas de ajudarem o rei na sua administração e ele obter aquilo que era necessário para a manutenção dele. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Há um grande escriba na história do judaísmo, que inclusive é muito também reverenciado no cristianismo, que é Esdras, que tem inclusive um livro no Antigo Testamento que recebe o seu nome. Ele nos parece, pelos dados que a gente tem da pesquisa, que ele foi uma pessoa bastante íntegra e bastante comprometida com a missão espiritual que ele tinha, que era de ensinar o povo judeu as leis que Moisés tinha ali compilado, que ele tinha reunido, e também as revelações espirituais que ele recebera também. Inclusive acredita-se que se Moisés não tivesse estabelecido essa reunião das leis, teria sido Esdras, porque ele teria sido muito fiel mesmo àqueles princípios que eram necessários para conduzir o povo naquela época, o povo judeu especialmente, né? E Esdras foi também a pessoa que instituiu. Ele viveu na Babilônia, numa época em que o povo judeu estava ali submetido a um outro povo, e ele então era alguém que tinha uma grande importância, uma liderança muito grande, e ele instituiu também a prática da leitura da lei nas sinagogas, já que eles já não tinham mais um templo para poder reverenciar a Deus como eles acreditavam necessário. Esdras então foi um sacerdote que também foi um escriba. E esses escribas eles também tinham uma importância muito grande, porque eram as pessoas que registravam essa lei e que a interpretavam, como a gente vê aqui que Allan Kardec colocou. Eles eram então doutores na lei porque eles eram muito conhecedores da lei divina. Ou da lei de Moisés, já que a gente sabe que tem uma distinção entre aquilo que Moisés ensinou por uma necessidade, por uma conveniência e por circunstâncias da época, e aquilo que realmente era de origem divina. No Espiritismo a gente entende que a parte divina do ensinamento de Moisés são os 10 mandamentos. E porque é um princípio geral que se aplica a qualquer povo, em qualquer época, em qualquer condição humana. Se conseguirmos seguir os 10 mandamentos, a gente tem um mínimo de estabilidade numa sociedade. Mas vejamos o que Kardec continua dizendo assim, olha. Faziam causa comum com os fariseus, participando dos seus princípios e de sua aversão aos inovadores. Por isso, Jesus envolve na mesma reprovação. E para a gente poder estender um pouco sobre essa questão que envolve não só os escribas, mas também os fariseus, eu quero trazer a lembrança aqui de vocês uma passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, que ela não é analisada no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, muitas das passagens do Evangelho não foram abordadas lá por Allan Kardec, porque o livro tinha
um objetivo quando Kardec escreveu. Não era fazer uma análise minuciosa de todas as passagens do Evangelho, mas sim de mostrar o quanto a moral de Jesus, ou seja, aqueles preceitos, aquelas regras de vida espiritual, tinham correspondência, ou melhor dizendo, tem correspondência com o Espiritismo. Muitos até criticam fora do Espiritismo, dizendo que os espíritas pegaram só uma parte do Evangelho. Não, nós pegamos qualquer parte do Evangelho e analisamos de acordo com os nossos princípios, com as nossas ideias e tentamos mostrar o que há de comum entre esses ensinos, foram dados para um grupo de pessoas numa época, e a relação que isso tem com a nossa vida hoje, de acordo com o ensinamento dos Espíritos. E é esse capítulo 23 do Evangelho de Mateus que eu quero trazer para vocês, e que nele, por 8 vezes, Jesus faz severas advertências aos escribas, aos fariseus, que eram naquela época o símbolo dos hipócritas. Vejamos o que ele coloca aqui. Os escribas, ou melhor, começando do início do capítulo 23, olha. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Era comum nas sinagogas a presença de uma cadeira especialmente reservada àquelas pessoas que transmitiam ensinamentos. Então era normal essa situação. Escribas, fariseus e até mesmo Jesus podia fazer isso, porque qualquer pessoa letrada poderia pregar na sinagoga. E Jesus o fez também em algumas circunstâncias, escandalizando aquelas pessoas. Mas nesse sentido aqui, que o Evangelho traz, os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, é num sentido muito mais profundo do que além do ato de sentar. É também no sentido de que eles se apropriaram das leis, dos ensinamentos de Moisés. E aí Jesus continua dizendo, olha, observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Isso aqui é uma advertência seríssima e que ela é aplicável para nós hoje em dia. É muito comum as pessoas que, no Espiritismo ou em qualquer outra religião, ao observar que as pessoas que ensinam essas religiões não seguem à risca os seus preceitos, vão rapidamente dizer: por que eu deveria seguir esses preceitos, esses ensinos, se nem quem está ensinando está seguindo? E isso mostra uma grande contradição de todos nós que nos propomos em alguma época da vida trazer esclarecimentos espirituais, trazer a nossa interpretação sobre aquilo que nós deduzimos das leis divinas. Muitas vezes nós não conseguimos compatibilizar a nossa conduta com aqueles princípios elevados que nós nos tornamos responsáveis por divulgar e anunciar. Mas a recomendação de Jesus é: façam o que eles estão ensinando, obviamente que são ensinamentos bons, mas não como eles, ou seja, com hipocrisia. Isso serve para a gente refletir então de que se a gente está observando determinado expositor espírita, determinado pregador de qualquer religião que for, e nós percebermos que essa pessoa ela não conseguiu em algum momento da vida estar à altura daquilo que ela ensinou, isso não invalida o ensinamento em si. Não é pelos erros de alguns que nós vamos legitimar os nossos erros. Daí a importância de nós vermos se o que eles estão ensinando é realmente bom, é realmente verdadeiro. Obviamente que Jesus os criticou por algumas atitudes que eles tinham nessas práticas muito severas, muito rigorosas, como por exemplo a questão do sábado. Eles achavam, os escribas, assim como os fariseus e todos os radicais religiosos daquele tempo e até hoje, que certos princípios são inflexíveis, não se pode de forma nenhuma romper com eles. E que se você está fazendo essa exceção no cumprimento de determinado dever, você está ali agindo contra a própria vontade divina. Nós aprendemos com a vida que tudo depende muito da nossa intencionalidade e tudo depende muito da necessidade. Jesus mesmo escancarou em algumas vezes essas contradições deles, dizendo: vocês são tão preocupados em guardar o sábado,
mas vocês não deixam de soltar o boi e outros animais para irem beber água. Vocês fazem um trabalho, realizam uma tarefa. Então por que esse rigor tão grande de eu não poder curar um doente no sábado, já que vocês liberam um animal para beber água? Por que esse peso e essa medida diferente para duas situações que são igualmente, ou melhor dizendo, são importantes, só que a cura de uma pessoa é muito mais importante do que soltar um animal para beber água? Não que o animal não tenha necessidade, mas é só para dar um valor maior à vida humana, já que para muitas pessoas isso é considerado importante. Mas o fato é que Jesus mostrava essa contradição das pessoas. E ele então, ao dizer aos discípulos, observar e fazer o que eles dizem, era em relação àqueles ensinamentos realmente verdadeiros, aquilo que representava realmente as leis divinas, né? De você realmente fazer aquilo que a sua consciência te permite entender naquele momento como sendo o certo. Mas não como hipócritas, não fazendo da boca para fora. E por que Jesus falava isso? Ele tem colocações aqui do Evangelho muito importantes para a gente refletir. Olha, atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Que fardos pesados e esmagadores são esses? São essas exigências, essas cobranças de que não pode ter essa conduta, não pode ter aquela, mas eles mesmos, quando não estão sendo observados, acabam se permitindo, fazendo concessões. E hoje em dia nós observamos em certas pregações, em certos representantes de determinadas religiões, um certo rigorismo, uma cobrança sobre outros, acusando outros de herege, outros de estarem fora da doutrina, outros, isso dentro da doutrina cristã, outros que são falsos profetas, esse rigor em acusar, em condenar, quando a própria pessoa também tem algo condenável contra ela. E o Evangelho ele ainda diz assim, dessas palavras de Jesus: fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Eles queriam se diferenciar das pessoas através da vestimenta. E hoje a gente vê que essa infelicidade no cristianismo se manteve. As pessoas quererem se diferenciar como um representante de Cristo pela sua veste, pelas suas roupas, pelos seus paramentos, por toda uma sobrecarga de coisas absolutamente inúteis do ponto de vista espiritual. Podem ter seu valor cultural, a tradição, não entramos nesse mérito. Cada um pode vestir-se da forma como acha adequada. Mas a questão é, espiritualmente, o que faz diferença realmente? É o exemplo, é a atitude, é o caráter da pessoa. Por isso que vestes, mantos, e a gente observa na TV muitos usando paramentos, símbolos diversos. Tudo aquilo é tentativa de impressionar as pessoas, para passar uma imagem de diferentes, de alguém que tem algo a mais a oferecer. Mas Jesus está deixando muito claramente aqui que a gente não tem que se importar com aparências, né? Porque muitos estão usando esses artifícios apenas para enganar. Olha o que eles colocam aqui, ó. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. É a disputa que as pessoas hoje fazem por estarem em evidência junto aos poderosos, junto aos eventos de destaque, de promoção. Aqueles que estão em busca disso, correndo atrás disso, não entenderam bem a mensagem do Evangelho. Aqui ele ainda ele coloca assim, olha, gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados de Rabi pelos homens. Rabi quer dizer meu mestre. Então eles gostam desses títulos que os diferenciam dos demais. Não vou citar nenhum título da atualidade para não ferir sentimentos, para não deixar as pessoas achando que a gente está criando caso com coisas que não são importantes. Mas para um cristão, o que menos importa é qualquer título diferente do que seja ser irmão. Qualquer outra denominação é vaidade, infelizmente, desvio de entendimento, desvio do comportamento verdadeiro espiritual. Olha, mas vós
não vos façais chamar de rabi, de mestre, porque um só é o vosso preceptor, aquele que vem antes e ensina, e vós sois todos irmãos. Jesus deixou claro isso, entre nós todos que seguimos os seus ensinamentos, o único título que nós podemos pretender uns à frente dos outros é o título de irmãos. E Jesus ainda diz mais, olha, e a ninguém chamais de pai sobre a terra. Ele não está falando do nosso pai biológico, do nosso pai que nos criou, pai adotivo. Ele não está falando disso, daquela figura que se tornou uma referência para nós. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do ponto de vista espiritual. Jesus deixou muito claro que não há ninguém acima de quem? Do que aquele que está nos céus. Porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Todos nós aqui somos irmãos. Tem irmãos mais velhos, que seriam aqueles mais experientes, mais conhecedores das leis divinas, mas nenhum deles verdadeiramente superiores se colocam acima de Deus. E aí ele fala assim, olha, nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. É discutível aqui se Jesus teria usado essa expressão Cristo, já que ela é de origem grega, né? Quer dizer o ungido, mas deve representar a ideia que ele quis transmitir naquele tempo. O único mestre que nós temos é Jesus. Todos nós que de alguma forma somos escribas, né, nos tempos modernos, estava refletindo antes de começar o vídeo, pensando nessas questões. De algum modo eu também sou como aqueles escribas daquele tempo na função, ou seja, de interpretar, de trazer o conhecimento, não mais ler, porque todo mundo é capaz de ler, mas nos tempos modernos, as pessoas que estão interpretando os ensinamentos espirituais são a função primordial que o escriba tinha, de ensinar, de transmitir, de trazer aquele conhecimento para todos. Mas será que tem momentos que também nós todos possamos estar aí agindo como aqueles escribas que Jesus condenou, que eram aquelas pessoas que não conseguiam estar à altura dos ensinamentos que ensinavam? Nos nossos dias podemos dizer que a gente faz isso meio que, entre aspas, sem querer, porque às vezes as nossas imperfeições são mais fortes, nos levam a ter uma atitude às vezes de intolerância, de intransigência, mas felizmente eu acredito que nós estamos um pouquinho melhor, porque nesses 2000 anos devemos ter evoluído um pouco mais. O que nos falta hoje, talvez para todos nós, é ajustarmos algumas condutas, algumas atitudes, para que a gente não seja um hipócrita sabendo-se que é hipócrita. Podemos até ser em algum momento incoerentes, mas é por falta de atenção, é por falta de maior cuidado, mas não porque intencionalmente nós queremos atrapalhar ninguém ou desviar ninguém da conduta. Por isso que nós não devemos hoje idolatrar absolutamente ninguém, por melhor que a pessoa possa parecer na sua retórica, na sua capacidade de ensinar, na sua capacidade de transmitir. E hoje, nos nossos dias, nós temos uma enxurrada de pessoas divulgando todas as ideias possíveis e imagináveis, muitas vezes muito convincentes, muitas vezes muito esclarecedoras do ponto de vista delas. E a gente observa que as redes sociais têm um grande poder de fazer chegar ideias a todo tempo. Por isso que nos nossos dias é urgente deixarmos de estarmos acreditando tanto nas pessoas e nós mesmos nos voltarmos ao conhecimento, às fontes desse conhecimento. Busquemos essa vasta bibliografia que nós temos, façamos por nós mesmos as nossas leituras, as nossas interpretações. Se não entendemos um trecho, uma palavra, vamos pesquisar, vamos descobrir, mas vamos desenvolver progressivamente essa independência das pessoas que nos digam o que é o certo ou não do ponto de vista espiritual. Podemos sim continuar acompanhando aqui os nossos vídeos e de outras pessoas, podemos sim ouvir muitas opiniões, mas precisamos por nós mesmos sermos os nossos condutores. E isso não só em matéria de religião, das nossas crenças, das ideias que nós admitimos como verdades, mas de tudo que nos chega. Porque hoje em dia há pessoas muito habilidosas em criar formas de uma ideia passar por verdadeira.
Talvez o nosso grande desafio hoje, diferente daquele tempo em que as pessoas não tinham, a grande maioria das pessoas não tinha capacidade de ler e interpretar os textos. Hoje, nos nossos dias, uma grande parte das pessoas são capazes de ler, um número menor de interpretar adequadamente, mas o grande desafio é a gente decifrar se tantas informações que nos chegam são verdadeiras ou não. Talvez até precisemos contar com o auxílio de outras pessoas que tenham mais habilidade no sentido de desvendar se uma informação é verdade ou não, mas nós não devemos simplesmente acreditar em ninguém pela autoridade. Aqui Jesus deixa muito claro, ninguém é mestre de ninguém. No mundo somos todos aprendizes. Então nós precisamos imaginar que até as pessoas muito versadas em determinados assuntos podem, em algum momento, se equivocar, não terem entendido muito bem aquilo que elas estão se propondo a transmitir, e por nós mesmos nós buscarmos essas informações. Isso, meus amigos, se aplica ao que eu falo aqui para vocês também. Também aconselho sempre que façam a leitura do Evangelho e pesquisem, e também se instruam cada vez mais sobre esse assunto. O que nós partilhamos é o nosso ponto de vista, por isso que o nosso programa é chamado Ponto de Vista. Mas é a nossa visão, é a nossa percepção das coisas. Não podemos adotar ninguém como mestre a não ser Jesus. E é um trabalho grande esse de seguir Jesus, porque como nós temos visto, tem muita coisa para a gente pensar e para a gente refletir. Então Jesus deixou muito claro, né, que não devemos ver as pessoas como superiores a nós, no sentido de segui-las cegamente. Na verdade, temos que seguir o Mestre, temos que reconhecer que Deus é a fonte de tudo, é a inteligência suprema, e por nós mesmos desenvolvermos a nossa capacidade de ler e estudar. Vamos, ao longo da nossa evolução espiritual, nos libertando gradualmente da necessidade de mestres, de professores, de instrutores, até um dia em que nós mesmos nos tornaremos o nosso mestre. E, nesse ponto, seremos espíritos puros, teremos atingido aquela grandiosidade que Jesus disse, quando ele disse que vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Ou seja, quando formos espíritos puros, como ele já era no tempo que ele esteve aqui. Eu quero convidá-los então neste momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos dá a força, que nos dá as condições todas de vencermos todos os dias os desafios da vida. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos, Senhor, que possamos prosseguir em nossa jornada de crescimento, de aprendizado e de evolução. Permitir, Senhor, que a nossa compreensão, o nosso entendimento das vossas leis possa se ampliar, possa ser progressivamente maior, Senhor, e que tenhamos o ânimo, a força para vencermos as limitações que o mundo material nos impõe e que nos impede de aprender sempre. E que essa luz do conhecimento espiritual possa nos clarear internamente, espantando as trevas da ignorância, e que essa luz se traduza, Pai, em nossas vidas, na forma das boas ações, que possam também iluminar o caminho de todos os nossos irmãos que partilham conosco dessa grande experiência de evolução que temos na Terra. Te pedimos, Senhor, que a luz do conhecimento espiritual possa iluminar a mente de todos os que se propõem a conduzir, a governar, a gerir a sociedade ou os bens materiais, Senhor. Que essa luz possa despertar-lhes a consciência das responsabilidades sagradas que todos aqueles que lideram possuem. E que em nossas orações, Senhor, nós pedimos para que eles possam ser amparados e que eles possam ouvir a voz de seus anjos tutelares, de seus espíritos protetores, a incentivá-los no bem. Permita, Senhor, que a sabedoria
possa ser por nós todos buscada diariamente, através da nossa capacidade de aprender e entender a vida. E que assim, Senhor, possamos todos trabalharmos pelo progresso de todos e que possamos nos ver como irmãos, como necessitados uns dos outros nessa grande caminhada de evolução. Abençoa os nossos companheiros que nos acompanham, que vibram por nós, que nos apoiam, que o Senhor possa amparar a todos eles em suas necessidades. Também por todas as pessoas que de boa intenção, que de bom coração, de forma honesta e sincera seguem as tuas leis, Senhor. Que eles todos possam encontrar sempre a luz do conhecimento superior. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Continuem acompanhando a nossa programação aqui no canal Em Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. Ajuda a divulgar também junto aos seus conhecidos. A gente sabe que quanto mais tem pessoas inscritas no canal, quanto mais as publicações são compartilhadas e são curtidas, maior visibilidade passa a ter no YouTube. Então, nos ajude aí na divulgação. E se vocês ouviram um pequeno ronco durante a prece, é a Luna, uma das cachorrinhas aqui de casa, que agora está dormindo e roncando bastante. Um grande abraço para todos, bom final de semana e até a próxima.